Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje eu trago aqui para vocês o tema funções, mas nós vamos relacionar com as partes de um retângulo, né? E as relações que existem, né, em um retângulo, como perímetro, área. Vamos ver então como é possível fazer isso? Temos então aqui o nosso tema de aula, né? Funções, mas vamos ver também aqui algumas relações do retângulo e também algumas partes dele, né? Como comprimento, largura, vamos ver também perímetro e área, e ver como elas podem estar relacionadas, essas partes, por meio de uma função. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos relembrar aqui as partes do retângulo. Então, nós temos aqui, deixa eu só colocar a caneta. Então, nós temos, ó, a largura, né? Que seria aqui um dos lados, o comprimento, o outro lado, sempre um lado maior e outro lado menor, num retângulo, né? É uma característica dessa estrutura geométrica. Nós temos então comprimento, largura, temos perímetro. O que que seria perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos quatro lados. Como 2 a 2 os lados são iguais, né, os lados paralelos, então você teria aqui que essa largura aqui é L, né? Essa é uma medida desse lado e aqui também é a medida desse lado. E você tem aqui o comprimento C, que é a medida desse lado maior, que também é a medida desse outro lado. Você consegue estabelecer o que é o perímetro, que seria aí a soma dos lados. Você pode fazer a soma na ordem, se você estiver olhando aí os números ou as letras, mas você pode também estabelecer, né, como eles são, lados paralelos aqui são iguais, então você poderia pegar, eu tenho dois L's, então vai ficar dois, em vez de escrever L mais L, eu coloco já direto dois L's, em vez de colocar os lados que valem C, C mais C, eu já colocaria dois Cs. Não teria problema, já estaria representado o meu perímetro, tá? Que é a soma dos lados de um retângulo. Mas nós temos também outras partes, que aqui, deixa eu só voltar antes de passar para o nosso exemplo, a parte mais específica. A área, né, ela pode ser representada aqui pela multiplicação dos lados, como um lado tem medida L e outro lado tem medida C, que seria L de largura e C de comprimento, então aqui nós temos estabelecida a nossa fórmula da área. É só multiplicar os dois lados, o lado menor vezes o lado maior, você vai conseguir a área do retângulo e o perímetro você vai conseguir somando todos os lados. E como 2 a 2 os lados são iguais, por isso que a gente terminou usando aqui dois L's e dois C's, em vez de somar todos um a um. Então agora a gente tem nosso exemplo mais específico, onde nós vamos trabalhar com um retângulo que tem essa característica, né? Que a largura é metade do comprimento. Então, a gente vai trabalhar aqui com esse retângulo, que a largura é metade do comprimento. O que que eu tenho? A largura igual comprimento dividido por 2, porque é a mesma coisa que representar metade do comprimento, colocar o comprimento sendo dividido por 2, ok? Então, essa seria a representação que define bem aqui, né, a relação entre largura e comprimento, tá? Já seria até uma função, onde aqui a largura já está sendo representada em função do comprimento nessa representação aqui inicial, L igual a C sobre 2. Mas vamos ver então o que que nós vamos necessitar, né, nesse problema. Então nós temos aqui, depois de saber, né, essa relação já representada entre largura e comprimento, se o C for expresso como uma função do L, largura, então como que seria C? Nós acabamos de ver, né, pela definição aí do nosso enunciado, que a largura é metade do comprimento, ou seja, comprimento dividido por 2. Se você multiplica isso daqui em cruz, né, então o que que vai acontecer? Você vai ter aqui que não temos valor embaixo, é 1, né? C vezes 1C, e a gente tem aqui L vezes 2, 2 L's. Então, nós temos naturalmente que o comprimento é o dobro da largura, né? Assim como a largura é metade do comprimento, porque são informações que estão sendo representadas em sentidos opostos, né? Então, aqui multiplicando em cruz ou pensando direto, né, que o comprimento tem que ser o dobro da largura, porque a largura é metade do comprimento, então já chego na resposta desse item A. Se C for expresso em função da largura, na verdade esse C tem que ser igual ao dobro do L, ou duas vezes o L, que é a largura, ok? Então vamos lá. Então agora a gente tem o mesmo enunciado, né, falando aí da relação entre comprimento e largura do retângulo.
Só que agora eu preciso achar, né, se C for expresso como a função da largura, aqui, perdão, aqui já é a resposta, né, que eu representei de novo digitado. Essa é a que a gente acabou de fazer A, agora sim é B. Se A for expresso como uma função de C, como que será o A? Então, para eu representar, né, o A em função de C, eu preciso tirar o L, né? Então, a gente sabe que a área, a gente já viu, né? Que é o comprimento vezes a largura, ou seja, a multiplicação do lado maior vezes o menor, ou vice-versa, porque você não precisa manter a ordem na multiplicação. Aqui, para eu representar a área em função, né, do C, eu preciso me livrar do L. E a gente já viu anteriormente, né, que o L, né, no item a gente já viu a relação entre eles, né? A gente viu que a largura, ela é metade do comprimento, assim como o comprimento é duas vezes a largura. E aí eu posso tirar esse L e substituir por esse C sobre 2. E eu vou chegar então à conclusão de que a minha área ela pode ser representada da seguinte forma: a área pode ser representada como C vezes C, que aqui ficou uma multiplicação, porque a fórmula da área não era comprimento vezes largura. Eu não troquei aqui pela largura, que é o comprimento dividido por 2, porque ele é metade do comprimento, que é o lado maior. Então, no lugar aí, a gente já substituiu, agora ficou a multiplicação, né? C vezes C vai dar c ao quadrado, como qualquer letra que você faça, né, ela vezes ela mesma, se não tem expoente, o expoente é 1, somando os expoentes ficou 2. Quando eu falo que não tem expoente, expoente explícito, né, porque o 1 não aparece representado, mas ele está ali. E aqui embaixo não tem nada, do c é 1, então 1 vezes 2, 2 vai ficar c ao quadrado sobre 2, ok? Então, aqui acabamos de achar a expressão que relaciona a área em função do comprimento C. Então, aqui é a nossa resposta do item B, ok? Agora vamos para o item C. Então, aqui é a resposta do B, mais uma vez, já digitada para vocês, né? Ó. Agora a gente tem aqui, vamos supor, né, que a largura vai ser expressa como função da área. Então, se eu quero expressar a largura em função da área, eu posso aproveitar, inclusive, as informações que eu já tenho, né? Essa informação que eu tenho aqui do c ao quadrado sobre 2, que a gente acabou de achar no item B, a gente pode usar, né? Ela já está estabelecida e ela já permite, né, que eu trabalhe aqui a representação, né, do c. Se eu quiser aqui trabalhar como que seria o c, usando essa fórmula, né, eu poderia multiplicar em cruz, vai ficar c ao quadrado, porque não tem nada aqui embaixo, é 1. C ao quadrado vezes 1 dá C ao quadrado. A vezes 2, 2A. Para tirar esse quadrado, né, o inverso da potência vai ser a raiz, vai ficar a raiz de 2A. E aqui, como eu achei o C e eu estou querendo representar, né, a largura expressa como função da área, né? Então, eu posso pegar de novo a fórmula da área que a gente tem lá, que é o comprimento vezes a largura. E nesse caso, né, eu estou querendo trabalhar com o L em função da área. Então, se eu for trabalhar o L em função da área, eu teria que isolar o L. Isolando aqui o L nessa segunda expressão, né, que a gente está trabalhando aqui, isolando o L, vai ficar o A dividido por C. E pegando esse C que a gente acabou de achar em função da área, né, vai ficar L igual a área dividido por... Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu escrever um pouco mais acima, né? Porque apaguei tudo aqui. Deixa eu só consertar aqui um instante. Eu já organizo aqui de novo para não ter que falar tudo de novo. Pronto, eu voltei a tela. Então agora a gente tem, ó, a largura igual à área dividido pelo comprimento. E eu vou substituir esse valor que a gente achou do comprimento, né? A partir da multiplicação em cruz que a gente fez do resultado encontrado lá na letra B, né? Que a gente achou o valor do C igual a raiz de 2A, né? Então, agora eu vou colocar no lugar do C aqui, L igual a A dividido por raiz de 2A.
Então, aqui a gente achou uma representação que dá a largura em função da área. Lembrando que a gente também teria outras opções, como, por exemplo, se eu usasse, né, o processo de substituição aqui, para deixar somente L e A, eu colocasse aqui, por exemplo, que o C é 2Ls e chegasse em 2L ao quadrado, dava para achar uma outra estrutura também entre L e A, que seria equivalente, ela não seria exatamente igual, aqui com as mesmas letras, mas proporcionalmente seria equivalente e geraria o mesmo resultado se você precisasse da função entre a largura e a área, como está pedindo aqui no nosso item C, ok? Então, aqui nós chegamos à conclusão desse problema, nós vimos aqui funções e vimos como relacionar por meio de funções as partes aí do retângulo, ok? Então, ótimos estudos a todos, um abraço e até a próxima.